nós temos uma pessoa muito especial para nos falar da experiência dela com Cristo. Essa pessoa é muito especial mesmo, porque ela faz parte da nossa história, né? Que é a Suzana Aranha. Vem cá, Su. A Suzana está conosco desde o início, né, Su? Né? Como a gente já falou muitas vezes. É quase Jesus, antes do início. Como nós já falamos para muitas pessoas que conhecem a nossa história, quando a gente começa a reunir e fazer novos discípulos, tudo começa na casa de Suzana, que era uma casa, daquelas casas históricas no centro, e nós nos reuníamos lá, que tinha a presença dos seus pais, que já não estão mais conosco. Isso tem uma linda história para nos contar. Boa noite. Aqui nessa comunidade, quando era uma substância ainda em forma, eu acho que sou eu não gosto de microfone, então eu fico tirando. Sou eu. Eu não gosto de microfone. Eu gosto de pequenos grupos, de ficar olhando assim, olho no olho, né? Quando vem aqui para frente, eu me sinto desconfortável. Não gosto mesmo. Mas Deus tem feito tanta coisa boa na minha vida que eu digo assim, não, eu tenho que compartilhar, né? Não dá. Aí que a Eilinha disse assim, Suzana, por que tu não fala? Aí outro, por que tu não fala? Eu digo assim, tá bom, eu falo. Mas para mim é sacrifício, viu? Eu realmente não gosto. Eu queria compartilhar com vocês sobre a minha conversão, mas principalmente o que aconteceu depois. Eu era uma pessoa normal, eu era uma pessoa tida como uma pessoa muito boa, praticante de boas obras, e era uma pessoa feliz, todo mundo olhava para mim, sempre sorrindo, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande, que só eu sabia. E numa viagem que eu fiz para o Canadá, participando de um encontro de jovens, eu estava sozinha num quarto, os jovens, todo mundo saiu, eu fiquei sozinha, digo, não, eu quero ficar aqui hoje sozinha. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que eu queria conhecê-lo. E quando eu comecei nessa oração, o quarto se encheu com uma presença enorme de Deus. Enorme de Deus. E eu me ajoelhei e comecei a dizer, Deus, eu quero sentir o teu amor. E eu senti uma pessoa fisicamente, claramente me abraçando, o abraço físico mesmo, e uma voz dizendo, filha, eu te amo, audível, audível. E eu não me aguentei, eu comecei a chorar, e no fundo ainda tinha uma música que se chama When God Run, que é quando Deus corre, que fala que Deus corre para você e diz, filha, você sabe que eu te amo? E tudo isso misturado, aquela sensação com aquela música. E eu peguei um folhetinho que se chama 4 Leis Espirituais, que eu já tinha demonstrado para várias pessoas, e comecei a ler. E fiz a oração. As 4 leis espirituais, elas são 4 leis, né? Que falam de 4 pontos. O primeiro ponto fala do amor de Deus, que Deus o ama, tem um plano para a sua vida. O segundo é que você está separado de Deus, por isso você não pode conhecer nem experimentar esse amor de Deus. E em terceiro, que você precisa do perdão de Deus, que Jesus Cristo é a única solução para você. E a quarta é essa, que você precisa receber Jesus através de um convite pessoal. E eu fiz uma oração aceitando Jesus, e eu fiz com todo o meu coração, de todo o meu coração, de verdade, até porque eu estava num abraço muito gostoso ali com Deus mesmo. E quando
eu saí completamente diferente daquele dia. As pessoas notavam, as pessoas perguntavam para mim: o que foi que houve contigo? O que foi que houve contigo? Eu falava: Deus me visitou hoje. E foi verdade, porque minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a buscar e buscar e buscar o Evangelho, lia, orava. E quando eu voltei para o Brasil, eu procurei a Cruzada Estudantil, que era um projeto, que eu estava lá no Canadá, e tinha um missionário, Alex, que me levou para um engenheiro chamado Tomás de Aquino, Tomás Pinheiro, e os dois me levaram porque eu queria me batizar, mas eu sempre fui uma pessoa muito livre. Eu nunca gostei de dogma, eu nunca gostei de tradição. Então, eu fui batizada por Tomás e por Alex, os dois não eram pastores, e eu fui batizada na praia, do jeito que eu queria. E Deus continuou, eu continuei. 5 horas da manhã estou batendo. 5 horas da manhã para ninguém ver, acho que Gente, e aí eu comecei a entender o Evangelho de Jesus. Eu lia e comecei a entender quem eu era em Jesus. Eu pude entender que Jesus já tinha levado todas as maldições. Eu não aceitava ninguém orar quebrando maldição em mim. Eu não aceitava, porque eu disse assim: Jesus já fez isso, eu creio. Eu entendi que Jesus tinha levado as maldições. Eu entendi que eu estava livre de toda a culpa, que Jesus tinha perdoado meus pecados. Aquela angústia que eu tinha, né? Ela tinha ido embora. Aquela sensação de culpa tinha ido embora. E eu senti como que eu poderia me aprofundando em Deus, eu fui ganhando autoestima. Eu fiquei uma mulher empoderada, gente. Isso que é empoderamento. Isso que é empoderamento. Quando você sabe quem você é em Deus, isso é o verdadeiro empoderamento, sabe? Seus pecados foram perdoados, você não tem culpa, você não tem maldição. Então você pode se conhecer cada vez mais. Você ganha uma autoestima, sabe? Pode, quem quiser falar: olha, Suzana é isso, Suzana é aquilo. Eu falo: tanto faz. Eu nunca me incomodei com o que falavam de mim. Está aqui quem pode dizer que é verdade. Eu não me incomodava. Para mim, tanto faz. Fulano está dizendo isso, problema dele. Estou nem aí. Eu sabia quem eu era em Deus. Eu sabia quem eu sou em Deus. E você empoderado, meu filho, como diz o pastor Caio, você se torna insuportável. Eu me tornei uma pessoa insuportável, porque as portas do inferno não prevalecem mais. Insuportável, porque os demônios fogem de você. Quando você começa a praticar o Evangelho de verdade, cai, todo mundo corre, demônio, inferno. Você não precisa quebrar maldição, você não precisa fazer jejum de não sei quantos dias, não. É só praticar o Evangelho. Pratica o Evangelho que, o inferno e o demônio correm. Pode ter certeza. Esse sim de Jesus, que eu dei naquela época, teve e ainda tem uma sucessão de gestos e práticas. Porque, gente, quando você se converte, não é só erguer a mãozinha e dizer: eu me converti, e pronto, sim, eu me converti a Jesus, e agora, Jesus, me muda. Sim, Jesus me muda. Você tem que ler o Evangelho e tem uma série de gestos e práticas que você tem que fazer. E eu entendi também isso. Então eu comecei a visitar hospitais por sábados e sábados. Eu visitava hospitais, orava pelos doentes,
mais de ano eu fiquei visitando o Hospital Geral, orando lá pelos doentes e expulsando demônio, orando pelos aflitos, testemunhando a palavra de Jesus. Primeiro na minha casa, meus pais se converteram e boa parte da minha família hoje é convertida. Eu tenho vários filhos na fé espalhados aí pelo Brasil, pelas cidades, que até hoje se comunicam comigo. Aqui mesmo na igreja, não estão aqui, mas tem algumas pessoas que são meus filhos e minhas filhas na fé. E também, outra coisa muito importante que eu vejo que é você praticar é dar alimento àqueles que têm fome. Eu entrei em vários projetos sociais de entrega de sopa, de entrega de pão. E agora, né, Deus está retornando. Nós estamos fazendo um projeto, né, Keilinha, né, Suelma? A gente está com um projeto de atender a essa população em situação de rua, que é muita fome que as pessoas estão passando. E você, como filho de Deus, que diz ser, não pode ficar indiferente a isso. Então, gente, se vocês querem ajudar, falem com a gente também, tá? Já estou fazendo aqui, porque isso também faz parte de quando você se converte a Deus. Quando você se converte a Deus, seus pecados são perdoados, você é livre de maldição, mas você também tem que atuar, não é só ficar sem fazer nada, é ser sal e luz. E aí, gente, não foi tudo flores, lógico, teve perseguição, teve dificuldade, muita dificuldade, eu ainda tenho, não estou livre delas, não. Há 3 anos atrás, eu descobri que eu estou com uma leucemia que não tem cura humana, só tratamento, mas que me fez um bem enorme. A leucemia me fez um bem tão grande que vocês não imaginam, porque eu disse, né, que eu tinha aprendido a perdoar, a sentir o perdão de Deus, a confiar nesse perdão. Eu tinha aprendido que Jesus tinha levado toda a maldição. Eu tinha aprendido que eu tinha que evangelizar, que eu tinha aprendido a ser sal e luz na terra. Mas tinha uma coisa que eu não tinha aprendido. Eu não tinha aprendido a descansar em Deus. Eu era ansiosa, né? E com essa sensação de finitude, né, Deus me ensinou a descansar nele. Mas de verdade. Hoje eu não sou mais nem um pouco ansiosa. Hoje em dia, tem um problema, eu não estou nem aí. Às vezes as pessoas pensam até que eu sou doida. Às vezes as pessoas pensam até que eu sou doida. Acho que tem que ter. Quem é de Jesus tem que ser um pouco doido mesmo, né? Não tem jeito, tem que ser doido, né? E eu me jogo assim, na certeza que Ele vai solucionar. E também, se Ele não solucionar, Ele vai cooperar para meu bem. E tudo acaba maravilhosamente bem. Eu moro hoje sozinha, Deus, com uma Deca, minha cachorrinha mais fofa que tem ali, que está ali, veio assistir aqui o testemunho da mãe dela. E então, Deus e Deca, mas numa paz, numa presença, que algumas pessoas que já chegaram lá em casa já disseram aqui, nossa, mas aqui é diferente. Outro dia foi um moço que chegou, nossa, mas aqui tem uma paz. Eu digo, tem mesmo, tem mesmo. As pessoas sentem essa paz, porque eu tenho orado muito, tenho orado incessantemente com Deus, e Ele tem me saciado, gente. E eu queria terminar dizendo para vocês que eu posso afirmar para vocês que nada, absolutamente nada,
pode se comparar à possibilidade de existir em Jesus e entender o significado do seu perdão. Esse, gente, é o maior, o melhor projeto de vida que alguém pode ter. E eu abracei. E eu desafio vocês a fazerem o mesmo, gente. É possível. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Amém. Só um momentinho. Nós estamos nessa jornada há muitos anos, né? São muitos anos juntos. E nós somos testemunhas de que essa é uma mulher que eu nunca, mesmo ela dizendo que ela é ansiosa, mas ela sempre disfarçou muito bem, né, Guilherme? Porque nós passamos juntos enfermidade do pai por longos anos. Depois da mãe, o pai morreu, ela ficou sozinha com a mãe, apesar de ter irmãos, mas ela é a única mulher e morava junto, então a presença dela era ali constante. Mas eu nunca vi Suzana murmurar. Eu nunca vi Suzana reclamar de Deus por toda a luta que ela passou por um bom tempo. E eu fico muito feliz, minha irmã, que mesmo diante das tuas lutas e provações, essa paz que excede o entendimento habita a tua vida e tua casa. E eu gostaria de saber como é o espaço que a gente diz que é permitido isso. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, você fica à vontade. Vou fazer uma pergunta aqui para ti, Suzana. Tua história é muito inspiradora. O que tu diria para aquela Suzana que se converteu lá no Canadá, muitos anos atrás, que facilitaria a caminhada com Deus ao longo dos anos? Tem alguma coisa algum segredo da maturidade que tu poderia dizer para aquela Suzana e que possa servir como conselho para quem tem menos tempo de fé aqui entre nós? Olha, eu não sei se adiantaria para aquela Suzana, viu? Porque era necessário a jornada para você aprender. Mas o que eu diria é que se eu pudesse entender, porque é uma revelação, esse que é o problema. Se eu pudesse, naquela época, entender o que significa descansar em Deus, como eu entendo hoje, e me jogar naquela época, como eu me jogo hoje. Se eu conseguisse naquela época, nossa, eu ia ser tão mais feliz, sabe, tão mais feliz. Quantas coisas eu perdi por causa da minha ansiedade, por causa da minha preocupação excessiva, por coisas que às vezes nem aconteceram. Eu diria a mesma palavra de Jesus, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade é muito burra. É muito burra. Agora, infelizmente, é uma revelação que você tem. Ou felizmente, né? Mas a gente queria que fosse logo essa revelação. Mas não sei bem se a gente consegue isso assim. Né? Se a gente não vai passar pela tribulação que produz a experiência, que produz a esperança, se essa jornada não faz parte. Agora, é óbvio que tem um jeito de ser de cada um, e tem pessoas que são naturalmente menos ansiosas, que descansam com mais facilidade, e outras têm uma jornada de mais batalha. Su, te amo, obrigada.